A paz do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Bendito, maravilhoso, eterno, santo. Está convidando os amados, está abrindo a palavra do Senhor. Está em João 8:32. Aleluias. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Descoberta para o bem daquele que amo a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração. Mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade em nossas vidas. Flua através de nós, nos tratando, nos curando, nos moldando como lhe apraz. Espírito Santo, nos enche, nos envolva. Aleluia. João 8:32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pode se sentar. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Tua palavra vai ser ministrada, que não seja o homem, mas o Espírito Santo fluindo através da minha vida, que eu venha ser canal de bênção, que o Senhor venha continuar falando, continuar nos alimentando. Eu creio que grandes coisas o Senhor já fez aqui esta noite, através da ministração do louvor. Eu creio que o Senhor quer fazer muito mais na minha e na sua vida. Amém? Esse mês estamos trabalhando num tema: o cristão comprometido com a verdade. Para a gente dar início, eu peguei aqui o conceito de comprometimento. E eu achei assim: no geral, é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação e identificação com algo ou alguém. Amém? Então, o cristão comprometido com a verdade é o cristão comprometido com o nosso Senhor Jesus. Tem que estar motivado, tem que estar alegre, ele tem que estar confiante, ele tem que saber quem é Jesus. Na sua palavra ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amados, a gente vai andar um pouquinho pela Bíblia, passear um pouquinho. Em 2 Coríntios, capítulo, aleluias, glória a Deus.
Perdão, amados, em Efésios 4:17. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Quando a gente fala em ser comprometido com a verdade, ser comprometido com Jesus Cristo na nossa caminhada, muitas vezes a gente se perde nesse entendimento. Por quê? Porque a gente vive com emoções e na nossa vida cotidiana, quando amanhece, a gente sai para trabalhar, para viver a realidade das nossas vidas, não é fácil. Vem as dificuldades, vem as adversidades, vem as provações, né? Passamos por momentos que a gente não gostaria de passar, passamos por desertos, passamos por vento, passamos por tristezas, passamos por, aos nossos olhos, momentos que não queríamos ter vivido. Mas a Bíblia, que é a palavra do Senhor, a Bíblia, que é a verdade, Jesus falou que Ele é a verdade, que Ele é a própria palavra. Ele nos ensina. Se a gente começar a ler em Efésios capítulo 4:17, ele começa dizendo assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Eu vi esta palavra entenebrecido, né? É uma pessoa que está na escuridão, é uma pessoa que está em trevas. No sentido figurado, é uma pessoa que está em tristeza, é uma pessoa que está angustiada, é uma pessoa que está com a alma ferida. E com essa pressão que acaba na caminhada passando, e Jesus falou que a gente ia ter aflição na nossa caminhada, Ele faz um convite hoje de conhecer a verdade. Porque na verdade, a gente pode ser curado de cada palavra que foi citada aqui, de cada diversidade aqui. Estava vendo uma pessoa falar assim que Daniel foi tirado da cova dos leões. José foi tirado da prisão, do poço. Cedraque, Mesaque e Abednego foi tirado da fornalha de fogo. E isso tudo, quem fez esse milagre na vida deles? O nosso Senhor. A verdade. E esse mesmo Deus, amados, Ele que está aqui esta noite, Ele nos convida para que a gente não venha aceitar que o inimigo sopre na sua mente que você é um perdedor, que você não consegue, que você não vai chegar lá. Lembra
Domingo passado, teve aqui o pastor Fernando, né? Trouxe uma palavra abençoada. Está falando de meias verdades, né? Isso ficou na minha mente essa semana toda. O inimigo aí pega as meias verdades, usa a própria palavra num sentido distorcido e te tira da verdadeira verdade, te tira do verdadeiro caminho. E quando ele consegue isso, vamos ver lá, né? Pegar um gancho aqui. A serpente, com a sua astúcia, ela enganou a Eva. E o apóstolo Paulo, perdi até aqui a passagem, ele teve uma preocupação com os cristãos, porque o inimigo ele tem essa habilidade de enganar. E como é que ele vai tentar te tirar do caminho? Com a palavra. Por isso a gente começou dizendo assim: conhecereis a verdade. Aí eu pergunto: você está buscando conhecer essa verdade? Porque essa verdade a gente temos que buscar conhecer a cada dia. Porque temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. O inimigo está desde o início do mundo lá, enganando homens de Deus. Então ele sabe de todas as astúcias, todas as ciladas, ele conhece. E nós somos fracos. Mas quando a gente busca conhecer a verdade nos liberta, a verdade nos protege, a verdade nos conduz em direção ao alvo. E a palavra do Senhor continua dizendo: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolação, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha, amados, os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, toda a alegria de estar adorando ao Senhor, perderam toda a pureza, toda a humildade, perderam tudo aquilo que o Senhor deu. Eles perderam e buscou, aleluias, 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 a dissolação. O que é dissolação e avidez? Desejo intenso, desconcentrado. Ou seja, você acha que não faz mais sentido estar buscando a verdade, e aí o inimigo te apresenta uma prancheta com alternativas, com falsas verdades. E o que é que a Bíblia diz? E você acaba buscando, né, com um desejo intenso, descontrolado. Ou seja, agora eu vou chutar o balde, agora eu estou livre. Aí é aonde o inimigo te pegou. Aí você está preso. Liberdade é quando você está com Cristo. Lembra? Você está em casa, tem algo ali para fazer que te deixa confortável, mas você fala assim: eu escolho ir para a casa do Senhor. Ou seja, eu escolho ir reunir com os meus irmãos para estar adorando o Deus vivo. E isso é liberdade. Você tem escolha. E quando estamos na verdade, quando estamos com comprometimento com a verdade, a gente não deixa essas inverdades tomar conta das nossas vidas. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Se é que mas vós não aprendeste assim a Cristo. Então, as pessoas que escolhem as inverdades, escolhem a vida com liberdade no sentido
daquilo que o inimigo falou, com a palavra distorcida, né? Aí Jesus vem falar assim: não foi assim que vocês aprenderam. Não é assim que o cristão age. Não é assim que aquele que conhece a verdade age. Não se escandalize com o que eu vou falar. Praticar a verdade é um estilo de vida. Sabe aquela dieta que, quando você está doente, você vai no médico, e o médico te passa uma dieta, e talvez eles passam alimentação que você ainda não gosta de comer, mas aí, quando você começa a comer aquilo que o médico receitou, você vai ver que vai trazer um benefício para o seu corpo. Ou seja, você vai mudar o seu hábito, você vai mudar a maneira de viver, e você começa a ter êxito na sua vida. Na vida cristã é a mesma coisa. Na vida cristã é a mesma coisa. É um estilo de vida. Você começa a viver a verdade. Você não começa a viver com a emoção, com a verdade. Emoção a gente tem. Tem dia que a gente está triste, mas eu conheço a verdade e eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me encher no Senhor. Mas sabe, irmãos, mas como eu vou conseguir isso? Você pode falar assim: mas você não sabe do que eu passo, você não sabe das minhas lutas, você não sabe, aleluias, daquilo que eu tenho vivido. Não é simples assim. Eu estou sozinho, eu estou sozinha nessa batalha. Você não está sozinho, você não está sozinha. Aleluias. Sabe por quê? Aleluia, deixa eu ver. Botei uns tópicos aqui. Em João 14, 26, fala assim: aleluias. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. João 14, 26 fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Em João 16, 13 fala assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o cristão, ele não está sozinho. O Espírito Santo, ele está dentro de você, falando a todo tempo da verdade, testificando a verdade. Lembra, amados, quando você quer sair do trilho, você sente um desconforto, você não fica em paz, mas mesmo assim você escolhe dar ouvido. Eu falo você no sentido que a palavra de Deus está falando, que muitos dão ouvido, muitos saem do trilho, mas o Espírito Santo a todo tempo ele está testificando, aleluias. Ele está falando com você: filho meu, filha minha, não é assim, não é por aí, não vai por aí. Ele está falando com você. Aí você fala: eu não consigo ouvir. Você está perdendo a sensibilidade, você está perdendo a harmonia com o Senhor, você está perdendo a intimidade com o Senhor, você está ficando desnutrido espiritualmente, você está precisando tomar um remédio espiritualmente. Aqui em Efésios, continuando 4, tem uma parte que fala assim: e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. No 22, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem. Amados, todo dia, vamos fazer uma analogia aqui, a gente tem que se revestir. Mas no nosso guarda-roupa, vamos dizer assim, um guarda-roupa espiritual, está o despojo, os velhos despojos, aquele que a gente se despojou, e está a vestimenta nova, a qual o Senhor nos proporciona.
Lembra da escolha? Você é livre para escolher? Só que tem dia que às vezes dá vontade de vestir os velhos despojos, se revestir das velhas roupas. Ah, não aguento mais, tá chato. Aí o inimigo vem e fala: é isso mesmo, é isso mesmo. Aí vem uma pessoa que com a seta do inimigo te dá uma direção. Ah, tá vendo? Confirmou. Mas o Espírito Santo que está dentro de você está falando: ei, não é assim, não faça isso, permaneça na verdade. Amados, mas está demorando tanto para vir tudo aquilo que eu quero, meus planos não estão dando certo. Lembre-se da palavra que foi falado para você um dia, que Deus está acima do tempo. Deus está acima do tempo. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, Deus não chegou atrasado. Lembre-se de Lázaro. Falei de José, falei de Daniel. Lázaro, Deus tirou Lázaro do túmulo. A verdade tirou Lázaro do túmulo. Tem pessoas que se sentem mortas, se sentem presas dentro de uma caverna. E o Espírito Santo está falando aqui: sai para fora. Sai para a liberdade. Eu tenho algo grandioso para você. Tira essas faixas que está te pedindo de você caminhar, de você crescer, de você progredir, de você viver algo novo com a verdade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Em 1 Timóteo 4:1, aleluia, glória a Deus. Olha como é sério, amados. 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito expressamente, ou seja, o Espírito Santo, está falando aqui, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos desistirão da sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, amados. Olha o Espírito Santo falando aqui. E as doutrinas de demônios. Mas o Espírito Santo está falando aqui esta noite que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos tempos de hoje que estamos vivendo, nos últimos tempos, muitos crentes vai desfalecer na fé. Mas isso é uma predestinação? Não. Isso é um alerta. Nós temos escolhas. E o Espírito Santo esta noite está te convidando a escolher a verdade. Esta noite o Espírito Santo está te convidando a ter um compromisso com a verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Independentemente da sua emoção. Não vai pela sua emoção. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. Jesus, a verdade de Jesus é inegociável. Inegociável. Mas primeiramente precisamos entender. Tem pessoas que se declaram a sua fé cristã, né? Mas ainda não teve encontro com Jesus. Tem denominações aí que não considera Jesus como Deus, mas tem muita gente lá e acha que está servindo ao Senhor. Tem denominações aí que diz que Jesus é um profeta, foi um homem que deu um bom exemplo de vida e continua achando que está agradando a Deus. Mentira do inimigo. Jesus é aquele que vive, aquele que era, que é e será eternamente. Talvez se perguntarem para essas pessoas: quem é Jesus para você? Jesus para mim é um profeta. Mas talvez não, mas se você pudesse voltar ao tempo
e perguntar àquela mulher samaritana que estava ali à beira do poço, depois que ela teve um diálogo com Jesus: quem é Jesus? Ela diria para você: Jesus é o Messias, aquele que me fez compreender a verdade, aquele que é a própria verdade. Talvez se você pudesse voltar e perguntar a Pedro: quem é Jesus? Ele dizia: Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Oh, aleluia. Aí o Espírito Santo pergunta para você esta noite: quem é Cristo para você? O que Cristo representa para você? Não adianta, cada um pode falar algo, pode falar aquilo que acha que é correto, mas Deus é aquele que sonda os corações, e Ele sabe o que Cristo representa para cada um de vocês. Lembra, amados, daquela passagem de Ezequiel que as pessoas que têm uma visão da água, em outras palavras, no joelho, a água na cintura, mas a cada nível de água tinha 2 níveis que a pessoa poderia, ou seria, a pessoa está no controle. Mas tem um nível da água que submerge, que a pessoa se lança, e é Deus que assume o controle. Talvez muitos de nós, amados, estamos com esse medo de ir com a verdade, mergulhar nas águas profundas e deixar o Senhor ter o controle total das nossas vidas. O Senhor quer ter experiência com cada um de vocês aqui esta noite. Esta noite o Senhor já tinha marcado um encontro com você aqui. Esta noite o Senhor está te dando um sacode santo, te convidando para você mergulhar nas águas profundas. Está convidando para você beber dessa água, experimentar esta verdade, se comprometer com esta verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia, a palavra da verdade. Em Salmos, aleluia, 119, 160. Aleluia, Jesus. Quem está atento está compreendendo aquilo que o Espírito Santo está falando. Está te fazendo um convite para viver o sobrenatural, um convite para estar em alerta, repreendendo as doutrinas falsas, repreendendo as palavras que quer te tirar, aleluias, do caminho que Jesus preparou para ti. 119, 160 de Salmos fala assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre, amado. A palavra de Deus, ela está atualizada para hoje. A palavra de Deus, amados, ela está apta a te ensinar, apta, aleluias, a te mostrar. Quando fala meditar na palavra, não é você só ler, é você buscar o entendimento, buscar o entendimento ao qual o Senhor Deus instruiu a Josué. Não é só ler superficialmente,
É você ler: Senhor, fala comigo, revela-te a verdade, porque eu sei que a tua palavra é a verdade, que está escrito na verdade. Jeremias 17, 14 falou assim: Senhor, sara-me e sarareis, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Outra versão, Jeremias 17, 14: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amados, um profeta declara isso porque ele conhecia a verdade, ele conhecia a palavra do Senhor, ele sabia com quem ele estava falando. Então ele estava dizendo assim: se o Senhor curar, eu serei curado. Ele está tomando posse, ele está determinando que Deus está acima de qualquer situação. Ele está falando aqui da cura espiritual, da cura física. Ele está falando aqui de transformação. Ele está falando aqui de poder de Deus agindo na sua vida, te transformando, te moldando de dentro para fora, querendo te mostrar algo novo, algo que vai além do meu e do seu entendimento. A verdade, a palavra do Senhor que penetra, vai até a divisão da alma e espírito e te molda conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que tudo que foi falado aqui esta noite, a gente venha guardar no nosso coração. A Bíblia diz que quando é ministrada uma palavra, quando é lançada uma semente, existem estágios que dependem de você, de como está a sua terra, o seu coração. Se tiver uma terra fértil, a palavra que for lançada aqui esta noite, ela vai germinar, frutificar, crescer e dar fruto. Mas se ela cair, se você deixar cair no caminho, mas se seu coração tiver como pedras, ela vai até querer brotar, mas ela não vai conseguir enraizar, vai ficar superficial, ela vai morrer. Se seu coração tiver espinhoso, os espinhos vão sufocar a palavra, ela não vai conseguir frutificar, fluir. Então esse processo, essa cura, você não vai conseguir alcançar, porque você não preparou a terra. Você não quer preparar essa terra. Você não quer tomar essa atitude de permanecer na verdade. Deus não quer que você oscile, amado. Ele quer que você continue perseverando e sempre. Você pode até não estar bem, mas eu sei em quem eu tenho crido na minha caminhada. Eu posso até não estar do jeito que eu sempre sonhei, mas eu sei que aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me escolheu, porque foi o Senhor que nos escolheu primeiro, pode fazer o que Ele quiser. E basta uma palavra dEle, e tudo vai se fazer novo na minha e na sua vida, amados. Deus não te trouxe aqui esta noite só para alimentar o seu ego, não. Deus te trouxe aqui esta noite para te fazer um convite de se comprometer com a verdade, se comprometer com a sua palavra. Aleluias. Oh, aleluias. Mas muitos têm desistido, amados. Muitos não têm perseverado. O Espírito Santo tem se entristecido. E a palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Porque é como se a gente estivesse crucificando Cristo novamente. Como se a gente estivesse rejeitando Cristo novamente. Eu quero dizer essa noite que você é importante para o Senhor. Você é precioso, preciosa para o Senhor. A verdade está aqui esta noite. A verdade quer te abraçar aqui esta noite. E Ele te conhece. E Ele sabe no que está no seu coração. E Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Vamos ficar de pé? Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo seguir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que meu coração está, mas estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração. Mas o meu clamor sabe que Deus tem muito mais para você do que você imagina, amados. Tem muitas coisas aqui que eu gostaria de ter falado, mas o Espírito Santo diga para o meu povo para se comprometer com a verdade. Eu sou a verdade. Diga para o meu povo que eu não esqueci das promessas. Eu não esqueci de cada um. Eu tenho visto, eu tenho observado e eu tenho guardado, porque eu sou fiel. E lembre-se, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia.